Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai continuar o nosso estudo sobre a economia do continente asiático. Hoje, a gente vai estar estudando sobre os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, ele é um termo utilizado para estar se referindo a um grupo de países que estão localizados no leste e no sudeste da Ásia. Esses países, eles apresentaram nas últimas décadas um grande crescimento industrial e econômico. Os tigres asiáticos são formados por Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. E durante a Guerra Fria, esses 4 países, eles começaram a receber grandes investimentos externos vindos dos Estados Unidos, já que o país queria estar expandindo o capitalismo, queria também estar expandindo a sua influência geopolítica e derrotando o socialismo. Esses países, então, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, pegaram esses investimentos que os Estados Unidos estavam fazendo e começaram a investir em uma educação de qualidade e em pesquisa científica e tecnológica. E com isso, esses países criaram uma mão de obra qualificada e barata. Nesse cenário, acabou chamando a atenção do Japão, que era aliada dos Estados Unidos. E com isso, o Japão começou a implantar nesses países várias empresas, já que lá se tinha uma mão de obra barata e qualificada. Então, até 1960, os tigres asiáticos eram considerados países subdesenvolvidos. E com esses investimentos externos, o país começou a crescer, a se industrializar e atualmente são considerados países desenvolvidos. Percebam que então eles sofreram um crescimento muito rápido em um curto período de tempo. Foram vários os fatores que contribuíram para o crescimento econômico dos tigres asiáticos. Os países, eles adotaram uma industrialização orientada para exportação. Então, tudo que as indústrias dos seus países produziam era exportada para os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e os países europeus. A população dessa região da Ásia, que era até então basicamente rural, vivia no espaço rural, ela começou a se deslocar a partir de 1970 para os grandes centros urbanos, para estar então trabalhando nessas indústrias que estavam se instalando em grande quantidade aí nos países que formam os tigres asiáticos. De 1970 a 2000, os tigres asiáticos tiveram um grande crescimento econômico. E começaram também a receber transnacionais e multinacionais, não só do Japão, mas de vários outros países do mundo todo, que viram nesses países vantagens de estar se instalando, já que eles ofereciam uma mão de obra qualificada e barata. Então, durante esse período, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura receberam uma grande entrada de indústrias, de empresas em seu território. O país teve um grande crescimento tecnológico e o governo passou a investir em saúde, moradia, educação e transporte. E isso fez com que a qualidade de vida dessa sociedade aumentasse e fez com que também essa sociedade passasse a ter um poder de compra cada vez maior. E com o passar do tempo, os tigres asiáticos eles começaram a produzir as suas próprias tecnologias. E esse é o principal fator que faz com que hoje esses países sejam então considerados desenvolvidos. A Coreia do Sul, ela é o país mais desenvolvido, mais rico aí dentro dos tigres asiáticos. E ele é um bom exemplo de um país que começou a produzir as suas próprias tecnologias. Atualmente, o país possui várias multinacionais, como a Samsung, a LG, a Hyundai, que estão espalhadas por vários países do mundo todo. E essas empresas atualmente competem aí dentro do mercado internacional. Após o período de 1920 e 2000, devido ao grande desenvolvimento que os tigres asiáticos tiveram,
a qualidade de vida dessa população e o poder de compra também tem aumentado, esses países eles se tornaram menos atrativos para essas empresas estarem se instalando nele. Até mesmo as multinacionais dos seus próprios integrantes, né, como a Samsung, por exemplo, buscaram estar se instalando em outros países, onde era mais vantajoso para eles, né, países que apresentavam uma mão de obra mais barata e onde se tinha também disponibilidade de matérias-primas. Algumas dessas multinacionais buscaram então estar se instalando em países como a Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. E esses 5 países formam atualmente os novos tigres asiáticos. Esses países atualmente se comportam como os antigos tigres asiáticos. São países que não são muito industrializados, que possuem uma mão de obra barata e que possuem também uma disponibilidade de matéria-primas para essas multinacionais estarem então utilizando. Atualmente, os novos tigres asiáticos eles mantêm relações com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão e países europeus. E esses países, claro, vejam várias vantagens em estar se instalando, né, nos novos tigres asiáticos, já que a mão de obra acaba sendo mais barata, né, são países que têm essa disponibilidade de recursos naturais para estarem sendo utilizados durante o processo produtivo. Os novos tigres asiáticos, eles atualmente já entraram, né, dentro aí do cenário econômico e das relações internacionais. A diferença dos tigres asiáticos para os novos tigres asiáticos é que os novos tigres asiáticos, eles não fazem grandes investimentos na área da educação e de pesquisa científica, fazendo com que não se tenha uma projeção de quando esses países serão altamente industrializados e quando que eles terão aí a independência de estar produzindo a sua própria tecnologia, como ocorreu com os antigos tigres asiáticos. Agora acompanhem aí o resumo da aula de hoje e façam também as anotações no caderno de geografia de vocês. Os tigres asiáticos é um termo utilizado para estar se referindo a alguns países da Ásia que tiveram um grande crescimento econômico e industrial nas últimas décadas. Esses países estão localizados ao leste e ao sudeste da Ásia. São eles Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Alguns fatores explicam esse rápido crescimento econômico do país, como os investimentos de capitais estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e do Japão. Esses investimentos possibilitaram que os países ofertassem uma mão de obra qualificada e barata. Dessa forma, inicialmente a economia dos tigres asiáticos se voltou para o mercado externo, mas atualmente o país possui várias multinacionais que competem no mercado internacional. Com isso, com a entrada de capitais dentro desses países, foi possível estar realizando a implementação de uma boa infraestrutura, estar também oferecendo subsídios na área da educação, da saúde, do transporte e de moradia para a sociedade, e isso gerou então um desenvolvimento econômico e social desses países, fazendo com que atualmente eles sejam considerados desenvolvidos. Em função desse rápido crescimento e desenvolvimento dos tigres asiáticos, atualmente eles não são mais países que chamam a atenção das multinacionais para estarem se instalando em seu território, já que a mão de obra atualmente é qualificada e cara. Dessa forma, os tigres asiáticos, juntamente com países como o Japão e a China, buscaram novos países para estar se instalando e investindo, como a Indonésia, a Malásia, o Vietnã, a Filipinas e a Tailândia. Esses 5 países formam atualmente os novos tigres asiáticos. Agora é só tirar um print dessa tela e anotar tudo no caderno de geografia. A nossa aula de hoje era isso. Até a próxima!